Buenas, pessoal. Vamos, então, falar sobre o ICMS, né, que para mim, o tributo mais complexo do mundo. Né? É um tributo eminentemente fiscal. Né? O grande objetivo do ICMS é a arrecadação, é a maior fonte de receita dos estados do DF, mas ele, eventualmente, pode ter uma função extrafiscal, tanto que a Constituição, lá no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C, permite que ele seja reduzido e restabelecido, não majorado, reduzido e restabelecido, né, lá nos combustíveis. Então, tem uma função eminentemente fiscal, mas pode ter a natureza extrafiscal. O ICMS é um imposto seletivo. É um imposto seletivo. Rogério, mas a Constituição diz que o IPI será seletivo e que o ICMS poderá ser seletivo. Então, não é uma obrigatoriedade, é uma facultatividade. Não. Vamos explicar. A Constituição disse: o que é a seletividade? É uma técnica tributária em que os bens ou serviços supérfluos são tributados de forma mais severa, ao passo que os bens ou serviços essenciais serão tributados de uma forma mais branda. É isso que é a seletividade. Por isso que lá no IPI, a alíquota de leite é 0 e a de chocolate é 5. É por isso, por exemplo, que o sonho de valsa não é mais bombom de chocolate, e sim biscoito de wafer sabor chocolate. Porque ele saiu do código produtos de cacau, chocolate, 5%, e baixou para produtos de pastelaria, pães, biscoitos, ainda que acrescidos de cacau, que é a alíquota 0. O ICMS, o legislador constituinte originário, deu uma opção para o legislador. O legislador podia escolher 2 modelos de ICMS. Um ICMS com alíquota fixa, muito próximo do que é o IVA dos países da América Latina, o Imposto sobre Consumo de Portugal ou o Tax Sales dos Estados Unidos. Vai nos Estados Unidos, tu vai pagar o quê? Por exemplo, dependendo do estado, mas tu vai pagar na Flórida lá 12%. Sobre o quê? Quando eu fui para lá, a última vez que eu fui para lá, eu comprei um Kindle para mim. Comprei o Kindle novo aqui, de 10 polegadas. Paguei 12%. Comprei roupa? Comprei. Paguei quanto? 12%. Comprei Coca-Cola, Large Coke, até não aguentar mais. Paguei quanto de imposto? 12%. É sempre 12%. O legislador podia ter feito isso. Ou o legislador poderia escolher alíquotas variáveis. Só que escolhendo alíquotas variáveis, ele deveria fazer com que essas alíquotas variassem com a seletividade. O que o legislador brasileiro fez? Escolheu, obviamente, as alíquotas variáveis. E qual foi o critério que ele adotou para variar as alíquotas? O que rende mais vai ter alíquota maior. Energia elétrica, alíquota mais alta. Combustível, alíquota mais alta. Telecomunicações, alíquota mais alta. Alguém nega que telecomunicações, combustível e energia elétrica são serviços essenciais? E bens essenciais? Não, mas eram alíquotas mais altas. Veio o Supremo, com certo atraso, porque a doutrina dizia isso desde 5 de outubro de 88, mas não tanto atraso, né? Porque tínhamos ali julgamentos de 2014 do STF já dizendo isso. Então, assim, em 2014 o STF começou a dizer isso. Mas em 2021 o STF julgou o tema repercussão geral 745. Que ele foi dizer o quê? Adotada pelo legislador estatual, a técnica da seletividade em relação ao ICMS discrepa do figurino constitucional alíquota sobre operação de energia elétrica, serviço de telecomunicação em patamar superior aos das operações em geral, considerando a essencialidade de bens ou serviços. O que o ICMS, o que o Supremo disse? Ele foi lá e disse, ó, estados e Distrito Federal, vocês não podem mais botar energia elétrica e telecomunicação na alíquota mais alta. Depois veio a Lei Complementar 194 de 2022, que incluiu o artigo 18A no CTN, para deixar bem claro, né, bem claro, que o quê? Energia elétrica, combustível, gás natural, comunicação e transporte coletivo são bens e serviços essenciais, indispensáveis. E não podem ser tratados como supérfluos, portanto, não pode ter alíquota mais alta.
Beleza? Show de bola. Segundo aspecto, terceiro aspecto do ICMS é que ele é um imposto não cumulativo. Obrigatoriamente não cumulativo. O que quer dizer a não cumulatividade? Quer dizer que o ICMS, cobrado numa operação anterior, deve ser abatido nas operações posteriores. Vamos jogar na tela que a gente vai entender melhor como funciona essa não cumulatividade. Olha só. Esse aqui é um mercado de consumo muito básico. A indústria produz, bom, já que a gente falou dela, uma coquinha. Eu não sou muito fã da coquinha. Gente, quando eu fiquei, eu tinha um de férias, fiquei quase 20 dias nos Estados Unidos. Quando eu voltei e tomei uma Guaraná, assim, nossa, chegou a queimar a garganta de tão boa que estava. Nós vamos pegar a coquinha aqui, em homenagem à minha sobrinha Monique. Quando ela produz a coquinha, ela não produz para ela. Ela vende para o atacadista, certo? Sobre essa operação incide ICMS. Por quê? O ICMS, o fato gerador, é a circulação de mercadoria, a troca de titularidade. Quando o atacadista vende para o varejista, incide de novo o ICMS. Quando o varejista vende para Monique, minha sobrinha, que é consumidora final, incide de novo o ICMS. O que a não cumulatividade faz? Que o ICMS que incidiu nessa operação vai entrar como crédito nessa aqui. Então, se incidiu aqui na latinha de coca um ICMS de R$1, quando esse aqui vender, vai incidir um ICMS de 2. Quanto ele vai pagar? Só 1. Porque vai 2 menos 1, 1. Nesse aqui que vendeu, ele vendeu por incidiu um ICMS de 3. Eu tenho um ICMS de 1 aqui, eu vou descontar 1, vai pagar só 2. Isso é a não cumulatividade, evitar que eu tenha o chamado imposto em cascata. Beleza? Show de bola. Bora lá. Quando eu falo de ICMS, eu não estou falando de um fato gerador, eu estou falando de 5 fatos geradores. Cada um com as suas peculiaridades. Eu tenho 5 impostos diferentes reunidos no mesmo nome. Por quê? O primeiro é o imposto sobre circulação de mercadorias. O que é a circulação de mercadorias? É mudança de titular. Isso quer dizer o quê? Se eu não tenho mudança de titular, se eu tenho tão somente a circulação física da mercadoria, eu não vou incidir o ICMS. Por isso que eu tenho a súmula 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento da mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. E isso por quê? Pelo fato de que eu não tenho uma mudança de titularidade. O titular é o mesmo. O titular é o mesmo. Então, eu não tenho essa mudança de titularidade. Além do mais, eu não vou ter incidência de ICMS no deslocamento entre estados, quando não tem mudança de titularidade. É o tema 1099, repercussão geral. Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, de novo, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização do ato de mercancia. Então, sem mudança de titular, não incide o ICMS. Perfeito? Então, esse é o primeiro fato. Segundo fato gerador do ICMS, vamos voltar aqui, é o serviço de transporte. Todo e qualquer serviço de transporte? Não. Só o interestadual e intermunicipal. O serviço municipal é ISS. O serviço municipal é ISS. Então, aqui é o mais fácil, é a mesma lógica. Né? O que eu tenho que lembrar aqui? Aqui eu tenho de ter a prestação de um serviço de transporte. Por isso que não incide ICMS no mero afretamento da embarcação. No afretamento eu tenho o quê? Locação. Isso é uma coisa que, por exemplo, vocês vão, hoje não é tanto, mas antigamente era muito comum as agências de turismo, CVC, essas aí, até hoje elas fazem isso, mas em escala menor, elas alugarem um avião. Elas vendiam o pacote de turismo, mas elas não transportavam, elas só alugavam o avião. Então, justamente para quê? Para evitar a incidência do ICMS, que era o mero afretamento, aluguel de embarcações.
O terceiro fato gerador do ICMS são os chamados serviços de comunicação. Nos serviços de comunicação, o que é tributado é a operação de telecomunicação. Tá? É a operação de comunicação. Não é a comunicação propriamente dita, mas essa chamada relação comunicativa. Que é o quê? É fornecer a terceiro condição material para que a comunicação ocorra. Por quê? Senão, por isso que eu tenho um sinal de TV aberta. Sinal de TV aberta não incide ICMS. Por quê? Porque a TV não está fornecendo nada, a TV está transmitindo e eu estou recebendo. Agora, quando eu forneço a terceiro as condições materiais, que é o serviço de telefonia, por exemplo, ou serviço de internet, eu tenho uma relação de comunicação. Tá? O que eu tenho de lembrar de ICMS sobre comunicação? Ele incide no serviço de comunicação propriamente dito, e não nos chamados serviços acessórios ou preparatórios dessa comunicação. Esses aí, eles só viabilizam o serviço de comunicação. Exemplo, 2 súmulas da STJ. A súmula 350, o ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de celular, e a súmula 334, o ICMS não incide sobre provedor de acesso à internet. Então, 2 serviços estão um pouco superados. Né? 2 serviços estão um pouco superados. Né? Provedor é do comecinho da internet, ela tem uma internet de escada, tinha que ter um porteiro para dizer que tu podia entrar na internet ou não. Né? Agora, num julgamento mais recente, o STJ incidiu, entendeu que não incide ICMS aqui, nos serviços meramente preparatórios. Então, por isso que ele aqui, ó. Aqui, que é o terceiro. Aqui, cadê o do... Aqui. Opa! Que é o tema 427. Não incide ICMS aos serviços conexos, intermediários que não se confundem com a prestação da atividade fim. É o caso da locação de satélite. Né? Não vai incidir. O quarto fato gerador é sobre combustíveis e lubrificantes. Né? Que aqui eu tive uma mudança sensível, né? Em relação à Lei Complementar 192 de 2022. Que ela passou a modificar o ICMS na relação de combustíveis para que ele seja monofásico. Isso é essencial. Porque antes o combustível se aplicava aquela mesma lógica que a gente viu lá do desenhozinho do consumidor final. Isso onerava demais o combustível. Então, hoje, o contribuinte do ICMS sobre combustível é quem? O produtor, ou os equiparados, e o importador. Então, o ICMS sobre combustível hoje incide uma única vez. Então, para a gente resumir aqui o ICMS sobre combustível, que é o chamado ICMS monofásico, ele vai incidir sobre gasolina e etanol, diesel e biodiesel e GLP, gás liquefeito de petróleo e gás natural. Quem é o contribuinte? O produtor e o importador. E qual é o fato gerador? Não é mais a circulação como era. É o quê? É a saída do combustível do estabelecimento. Ou desembaraço aduaneiro. De qual estabelecimento? Produtor, ou no caso de desembaraço aduaneiro, importador. Então, o combustível passa a ser monofásico. E aí a Lei Complementar 192, ela vai dizer o quê? Que esse ICMS sobre combustíveis, ele vai ter alíquotas uniformes em todo o território, que poderão ser diferenciadas para o produto, podem ser reduzidas e restabelecidas, inclusive dentro do mesmo exercício financeiro. Por quê? Porque ela não pode ser majorada. Só pode ser restabelecida. E a repartição de receitas se for derivado de petróleo, o ICMS cabe onde o combustível for ser consumido, e se não for derivado de petróleo, exemplo do gás liquefeito, né, gás natural, se a operação se dá entre contribuintes, ICMS repartido, se não se dá entre contribuintes, ao estado de origem. Ficou muito, mas muito melhor do que todos. E, por fim, o último fato gerador do ICMS é o quê? É o ICMS na importação.
Rogério, mas aí não é bis in idem, porque eu tenho incide imposto de importação e incide ICMS. Não, são dois fatos geradores diferentes. Na verdade, três, porque também incide IPI. Um fato gerador é entrar no território nacional. Outro fato é mudar de dono. Veja, se eu compro um produto, né, vamos pegar o Kindle que eu comprei. Eu comprei nos Estados Unidos. Paguei lá o tax sales, o imposto, o ICMS lá dos Estados Unidos. Já era meu nos Estados Unidos. Quando eu entrei no Brasil, ele era meu. Não mudou de dono ao entrar no Brasil. Então, você vai pagar imposto de importação. Agora, se eu tivesse entrado no site do Amazon americano, no Brasil não tem para vender, comprado e o Amazon me entregasse. Bom, ele era do Amazon, quando ele entrou no território nacional, ele passou a ser meu. Mudou de dono. Esse é o fato gerador, mudar de dono. Depois, entrou no território nacional? Entrou. É um produto estrangeiro? É. Então incide o ICMS, o imposto de importação. Beleza? Tanto que eu tenho a súmula vinculante 48 do STF. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança de ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Perfeito? Tá. Quem é contribuinte do ICMS? Que é a definição do artigo 4º da Lei Complementar 87. Vejam, para que exista, que eu seja definido como contribuinte do ICMS, eu tenho que ter duas coisas. Habitualidade ou volume que caracterizem intuito comercial. O que isso quer dizer? Se eu vendo o meu celular para o João, eu fiz uma operação de circulação de mercadoria. Mas essa operação foi feita com habitualidade ou com volume que caracteriza intuito comercial? Não. Agora, se eu começo a ir toda semana aí no Paraguai, vou lá e compro um celular. 2, 3. Um dia eu tenho 10 celulares. Eu vou lá e boto um anúncio no Mercado Livre. Vendo celular. Eu vou pagar ICMS? Vou. Por quê? Porque tem habitualidade. Perfeito? Show de bola. Em relação à responsabilidade tributária no ICMS, eu tenho a possibilidade dela ser tanto por solidariedade, vai depender da lei, mas ela tanto admite a responsabilidade por substituição para frente, que é aquela que a gente viu lá no desenhozinho ali da Coca-Cola, ou para trás. Tá? O que é importante lembrar aqui de responsabilidade tributária no ICMS? Essa súmula novíssima do STJ, que é a súmula 654. A tabela de preços máximos ao consumidor, publicada pela BC Pharma, adotada pelo Fisco, para a fixação da base de cálculo do ICMS na sistemática da substituição tributária, não se aplica aos medicamentos destinados exclusivamente para uso de hospitais e clínicas. Por quê? Porque eu não tenho substituição tributária, eu tenho uma compra direta. Eu tenho uma compra direta. Show de bola, pessoal? Então, vamos resumir aqui o ICMS. Vamos botar aqui. Tem mais coisas, a gente acaba ficando sem tempo, né? Mas vamos aqui. Um resumão do ICMS para a gente compreender bem. Quais são as características do ICMS? É um tributo eminentemente fiscal. É um tributo quase sempre indireto. Agora, no combustível não é mais. No combustível, ele é um tributo direto. Ele é não cumulativo. Lembrando que na não cumulatividade, a isenção não implica em crédito para as operações posteriores e anula o crédito às operações anteriores. Ele pode ser seletivo, né? Por quê? O legislador sempre pode adotar, mas hoje ele tem de ser por força do tema Repercussão Geral 745. E ele pode também ser progressivo, né? Posso ter alíquotas que variem. Fato gerador: circulação de mercadorias, circulação de energia elétrica, transporte intermunicipal e interestadual, comunicação onerosa e importação. Esses são os 5 fatos geradores, né? Circulação de mercadorias inclui energia elétrica aqui, obviamente. Contribuinte. Opa, bota aqui os slides. Contribuinte. Qualquer pessoa que pratique as operações com habitualidade ou em volume que caracterize o intuito comercial. Os responsáveis. Pode ter substituição progressiva ou regressiva, que é o fato gerador diferido. E isso é uma coisa importante, só para fechar. A concessão de incentivo fiscal, de benefício fiscal de ICMS, depende de convênio. Convênio perante quem? Perante o CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária.
para a concessão de benefício fiscal, a aprovação tem que ser por unanimidade dos presentes. Mas para a revogação, basta que seja de 4/5. Beleza, pessoal? Então, resumimos ICMS. Eu vou abrir rapidinho aqui para perguntas. Quem eventualmente, antes de falar em perguntas, quem eventualmente precisar ficar com alguma outra dúvida, alguma coisa assim, pode me chamar no meu Instagram. Todas as minhas redes sociais é a mesma, @Prof. Rogério Cunha. Tá lá no Instagram, tem o meu canal no Telegram, agora vai voltar a movimentar, e meu canal no YouTube. Então, fiquem à vontade para fazer eventuais perguntas que tenham ficado de fora lá. Vamos ver, já temos aqui. Eu gosto quando tem bastante pergunta, gente. DIFAL. Realmente, DIFAL Vamos falar um pouquinho de DIFAL rapidinho. O que é o DIFAL? DIFAL é o chamado diferencial de alíquota. Que é o quê? Eu tenho o ICMS e os estados têm alíquotas diferentes, estados têm autonomia para fixar. Quando eu tenho um estado consumidor e um estado produtor, a tendência natural é que o estado produtor, ele fixe a alíquota mais baixa para incentivar a produção. E o estado consumidor fixe a alíquota mais alta, justamente porque ele vai receber. Nunca teve grande problema com isso, até o momento em que eu passei a ter compra online. Eu passei a ter compra online. Por quê? Eu passei a ter estados produtores e vendedores e estados consumidores. O estado recolhia, o estado produtor recolhia, e o estado consumidor não recebia nada. Os estados fizeram um convênio, entre eles, que foi o convênio 93 de 2015, que o Supremo julgou inconstitucional. É o tema Repercussão Geral 1093. A partir da emenda constitucional 87, foi regulamentada a figura do DIFAL. Mas o Supremo ainda assim entendeu que precisava de lei complementar nacional. E essa lei complementar nacional só veio com a lei complementar 190. E aí eu passei a ter o regulamento do DIFAL, que é o diferencial de alíquota, que é quando eu tenho um estado com uma alíquota que vende e um estado com uma alíquota que recebe. Então, quando é que eu vou ter diferencial de alíquota? Quando o destinatário for consumidor final, seja ele contribuinte do ICMS ou não, e estiver localizado em estado diverso. Então, eu moro no Paraná, que tem uma alíquota de ICMS sobre produtos eletrônicos de 18%, e eu compro numa loja de São Paulo um aparelho eletrônico, e São Paulo tem uma alíquota de 16%. Então, tem uma diferença de 2%. Isso aqui é o DIFAL. Se for operação interestadual, eu vou aplicar a alíquota interestadual. Ótimo. E quem recebe o DIFAL? O estado de localização do destinatário. Então, o Paraná tem direito a receber esses 2%. A Lei Complementar 190, quem é que faz o recolhimento? Conforme a natureza do destinatário. Se o destinatário é contribuinte, o destinatário recolhe. Se o destinatário não é contribuinte, quem recolhe é o remetente. Então, se eu comprei lá no Amazon, o Amazon vai recolher para o estado do Paraná essa diferença de 2%. Então, eu tenho 3 coisas essenciais do DIFAL. Primeiro, o convênio 95 é inconstitucional. Segundo, eu só posso ter cobrança de diferencial de alíquota a partir da emenda constitucional 87, mas essa cobrança só é aplicável a partir da Lei Complementar 190. Beleza? Vamos lá. Ramon, eu também acho. O ICMS em operação de combustível interestadual é sempre complicado. Terezinha, quem recolhe o ICMS na importação é a União? Não, o ICMS é para o Estado. Esse recolhimento se dá no bojo do despacho aduaneiro, mas ele é feito para o Estado. Então, vamos imaginar que tu importou lá uma carga de picanha, ou de soja, o que quer que seja. Tu importou lá do Paraguai. Chegou aqui, vai fazer o desembaraço aduaneiro. Vai gerar uma guia do imposto de importação e vai gerar uma guia do ICMS. Então, tu vai ter que recolher os dois. Se enquanto tu não recolher o ICMS, tu não libera a guia de entrada no Brasil. Não incide ICMS na mudança de mercadoria para filial? Se for filial do mesmo contribuinte, não. Por quê?
Porque o ICMS só incide quando troca de dono. Se não trocou de dono, só mudou de lugar, é mera movimentação física da mercadoria. Pessoal, bibliografia, eu sempre recomendo, assim, alguns livros que são essenciais, que eu gosto muito. Tem os clássicos, o Paulo de Barros Machado, o Hugo de Brito Machado. Né? Para concurso público, eu sempre recomendo dois, que eu gosto muito, que é o Ricardo Alexandre, né? E recomendo também o Gabriel Quintanilha, que é aí do Rio de Janeiro, pessoal do ênfase. São dois livros que eu recomendo muito, né, para utilizar. Então, qualquer um dos dois está bom. Pessoal, eu vou encerrar aqui, que já estou... Passei o tempo em mais de 20 minutos aqui, para o pessoal do ênfase já me chama a atenção. Espero que tenham gostado. Realmente, ICMS fica apertado um pouco, mas fiquem tranquilos. Aula até às 21h30? Eu pensei que era até as... Não, então estamos tranquilos, gente. Temos ainda 10 minutos de aula, desculpem. Pode continuar perguntando que eu respondo, então. Não. Vamos, tem mais um minutinho. O pessoal me lembrou até, eu olhei aqui, achei que já era 21h30. É 21h20. Né? Vamos lá, então. Pessoal, só para a gente falar duas coisas ainda. Para a gente fechar. Do lançamento. Para a gente fechar, então. Pode falar no sujeito ativo do ICMS da importação? Claro, vamos falar, então. É sempre bom isso. Quem é o sujeito ativo no ICMS sobre importação? Como regra, aquele que é o destinatário da mercadoria importada. Né? Ele que vai ser o contribuinte. Agora, eu tenho um tema, que é o tema 520, repercussão geral, que vai descrever... desculpa, sujeito ativo, perdão. Sujeito ativo é o estado em que domiciliado o destinatário da mercadoria. É o tema 520 do STF. O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS, incidente sobre a mercadoria importada, é o estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação de mercadoria com transferência de domínio. Isso aqui, esse tema é muito ligado à importação pela internet, o tal do dropshipping. O que é o dropshipping? Você deve estar acostumado. Quem compra em AliExpress? AliExpress nem tanto que tu compra direto. Mas, às vezes, outro dia eu estava lá no Instagram e apareceu uma propaganda de um fone de ouvido, uma coisa muito legal, assim. Aí eu fui ver, R$200 o fone. Aí o que eu fiz? Printei a tela do fonezinho, fui lá no AliExpress e joguei a foto ali. E tinha no AliExpress pela metade do preço. Isso é o dropshipping. É um cara que vende no Brasil, tá? Vende no Brasil, está situado no Brasil, mas tu compra dele e ele só dá um comando pro fornecedor dele lá na China te entregar aqui no Brasil. O que o STF entendeu? E o ICMS não incide para o dropshipping, incide para o destinatário legal, que é quem importou. Então, vamos imaginar que o dropshipper, ele esteja em São Paulo. A loja dele está lá. Eu compro dele, ótimo. Ele dá a ordem para o chinês me entregar o fone. O chinês manda o fone para onde? Para ele e ele me entrega? Não, manda o fone direto para mim. Então, eu sou o destinatário legal. Se incidir imposto de importação, se aquele valor ultrapassar a cota de $50, agora a cota por medida provisória fica, não fica, a gente vai definir isso aí. Daqui a um tempo a gente define, né, essas coisas. Mas tudo bem. Se tiver que pagar imposto de importação, sou eu que vou pagar. Então, eu sou o destinatário legal. Então, o que vai acontecer? Quem vai lançar esse eventual ICMS que incida na importação é o Estado do Paraná, que é o estado onde eu estou domiciliado, que eu sou o destinatário local, que deu causa à transferência de domínio. Lembrando, ainda que na importação, no ICMS sobre importação, ele incide ainda que o destinatário não seja contribuinte habitual do imposto. Só que em relação ao ICMS de importação, para a gente fechar aqui a nossa aula, já está fechando o tempo, eu tenho que entender uma coisa. Até a emenda constitucional 33 de 2001, não incidia ICMS na importação por quem não era contribuinte do imposto. Parem, anota isso.
antes da emenda constitucional 33 de 2001, não incidia ICMS na importação de quem não era contribuinte do imposto. A partir dessa emenda, se criou a competência tributária. Segue o fio. Antes de 2001, quem não era contribuinte não pagava ICMS. Então, se eu importasse lá em 2001 um carro, eu não pagava ICMS. Eu não sou contribuinte do imposto. A partir da emenda constitucional 33, se criou a competência tributária. O que os estados fizeram? Correram para botar na legislação deles que incidia ICMS na importação porque não era contribuinte. Veio o Supremo e disse, gente, precisa de uma lei complementar para isso, nacional. Essa lei complementar só veio em 2002, que é a Lei Complementar 114. Tá. Então, eu tenho 3 situações. Antes de 2001, é tudo inconstitucional. As leis aprovadas após a emenda constitucional 33, mas antes da Lei Complementar 114, elas deveriam ser inconstitucionais também, né? Por quê? Se não tinha a lei complementar nacional, não poderia o Estado legislar. Mas o Supremo Tribunal Federal, quando julgou o tema Repercussão Geral 1094, ele disse que essas leis não são inconstitucionais. Elas são ineficazes. Qual é o efeito disso? Entre a emenda constitucional 33 de 2001 e a lei complementar 114, o Estado X aprovou uma lei dizendo que incidia ICMS para quem não era contribuinte do imposto na importação. O Supremo disse que precisava da lei complementar. O Supremo está dizendo que essa lei não é inconstitucional, ela só não produzia efeitos. Então, a partir da lei complementar 114, o Estado não precisa fazer nova lei. Essa lei passa a produzir efeitos. Deu para entender? É um exercício mental bem complicado de fazer, né? Porque, se não fosse isso, o que o Supremo teria que decidir é que todas as leis estaduais antes da emenda constitucional 114 eram inconstitucionais. E aí o Estado não poderia cobrar e teria que devolver todo esse valor aí. Aí o Supremo disse, não, ela é ineficaz, ela não produz efeito. Então, tu só precisa devolver entre a emenda constitucional 33 e a aprovação da Lei Complementar 114, de 2002. Perfeito? Gente, ICMS é difícil mesmo, a gente tentou falar o máximo possível. Tem mais coisa no material de vocês, fiquem tranquilos para se tiverem dúvidas, podem me chamar no meu Instagram, né? Podem me chamar no meu Telegram, à vontade, eu podendo responder. Tem o meu e-mail, é rogeriocunha1976@gmail. rogeriocunha1976@gmail. É uma droga de e-mail, porque eu sou péssimo para fazer e-mail. Mas é o que eu tenho. Beleza? Show de bola, pessoal. Fiquem com Deus, né? Até a nossa próxima aula e muito boa sorte, né? Sejam abençoados pelo nosso Senhor no caminho de vocês até a aprovação. Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.